Oi, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Na nossa aula de hoje, vocês irão utilizar apenas o caderno de português, tá bom? E vocês irão copiar a atividade que eu irei enviar em PDF. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos revisar algumas ortografias que nós trabalhamos durante o nosso trimestre. Nós iremos falar sobre a consoante não acompanhada de vogal, iremos falar sobre o, ão, oi, ões, aos, as e ões. Iremos falar sobre R no início de palavras, R entre vogais, RR e R em final de sílabas, como A, E, I, O e U. E nós iremos falar também sobre O e O. Bom, consoante não acompanhada de vogal. Aqui, quando eu dei esse conteúdo para vocês, eu falei que a gente tem até o costume de falar letrinha muda, né? Por exemplo, aqui, ó, subtração. Eu tenho uma consoante que eu tenho, ó, subtração. Quando eu pronuncio o som do bi, mas aqui não tem uma vogal. Ou seja, essa letrinha, ela é muda, né? A gente costuma chamar que ela é uma letrinha muda. E quando eu faço a separação dela, eu tenho sempre que me lembrar que a consoante não acompanhada de vogal, ela sempre vai ficar na sílaba anterior. Por exemplo, subtração. Então, toda vez que eu for fazer a separação silábica, a consoante muda, ela tem que ficar na sílaba anterior. Advogado, eu separo do. Tecnologia, Cacto, eu separo cacto. Administrativo, eu separo administrativo. A próxima palavra, objeto. Objeto. Então, toda vez que eu for pronunciar, quando eu for escrever essas palavras, eu tenho que prestar atenção quando a consoante vai ser acompanhada ou não de uma vogal. E na separação silábica, eu tenho sempre que lembrar que a consoante ela não pode ficar separada. Ela sempre vai ficar na sílaba anterior. Aqui nós temos alguns exemplos das palavras com esses sons aqui que eu falei para vocês. Eu separei em singular e plural. Por exemplo, aqui, ó, maçã. No plural fica maçãs. O ão ficou ães. Feijão. No plural fica feijões. Então, o ão ficou ões. Mãe. No plural fica mães. O ãe ficou ães. E lã, no plural fica lãs. Então, a consoante a vogal A com o tio tem o som de O, no plural fica ães. Aqui, quando nós trabalhamos o R. Aqui eu trouxe um exemplo do R em diferentes partes da palavra. Por exemplo, no início, entre vogais, o RR e no final de palavras, como trabalha esse conteúdo. Aqui nós temos rola, paraná, socorro e dor. Percebam que o R ele pode ter tanto o som de Rá como o som de Rá. Isso vai depender de cada palavra. Lembrando que as consoantes RR eu nunca posso utilizar no início da palavra. Ela sempre vai aparecer no meio das palavras. E quando eu faço a separação silábica das palavras com RR, elas sempre ficarão separadas. Por exemplo, cor, ro. Então, toda vez que eu for fazer a separação silábica de palavras com RR, eu tenho que separar elas em sílabas, tá bom?
Agora, a última ortografia que nós iremos falar hoje é an e ão. Após nós trabalharmos os verbos, nós vimos o passado e o futuro. Nós vimos que no passado eu utilizo am e no futuro eu utilizo o AOTIL. E aqui eu trouxe alguns exemplos. No passado, andam, amam, falam e cantam. No futuro, andam, fica andarão. Amam, fica amarão. Falam, fica falarão. E cantam, fica cantarão. Então, toda vez que eu for escrever uma palavra que ela está no passado, eu utilizo o am. Quando eu for escrever uma palavra que eu estou falando no futuro, eu utilizo o AOTIL. Bom, a nossa revisão é basicamente isso. Vocês irão fazer a atividade, como eu falei, que eu irei enviar em PDF. Vocês irão copiar no caderno de português, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e tchau!